Olá galera da terceira série, hoje eu vou comentar sobre o exercício de fixação que foi passado no plano de estudo de vocês. Na questão 1, vem falando sobre a década de 90 durante o mandato como ministro da Fazenda. Isso vem falando de Fernando Henrique Cardoso. A opção correta é a letra B, onde foi muito forte a privatização de empresas estatais pelo governo. Muitas delas foram vendidas para capital estrangeiro, principalmente algumas de telefonia, algumas de transmissão de energia, para poder gerar recursos e tirar das mãos do governo. Na questão 2, vem falando que na década passada, devido ao crescimento chinês, influenciou muito o mercado brasileiro, principalmente em preços e mercadorias. Principalmente essas mercadorias primárias ou agrícolas, ou até mesmo produtos semi-manufaturados que são vendidos para a China. Então, esses produtos que são vendidos para a China em grande caráter recebem o nome de commodities, que é a opção C. São chamados produtos primários a serem vendidos, que aumenta muito e fortalece muito o PIB brasileiro. Na questão 3, vem falando de emendas constitucionais de ordem econômica, principalmente no ano de 1995, que visava principalmente, utilizava a doutrina do neoliberalismo. A doutrina do neoliberalismo visava muito a abrir a economia nacional para o capital estrangeiro, principalmente buscando, iniciando aí o processo de privatização. Na questão 4, vem mostrando uma imagem a respeito dos anos rebeldes, fora Collor, impeachment já, foi o primeiro caso de impeachment no território nacional, e vem fazendo referência ao momento de agitação estudantil no país. Ela vem caracterizada pela forte mobilização, principalmente pelos estudantes em várias cidades, principais metrópoles, e a opção correta é a letra A, que vem através de várias denúncias de corrupção que envolviam então o atual presidente da República. Aí fortaleceu cada vez mais o slogan Fora Collor. Na questão 5, pede para associar os presidentes da República do Brasil, que é a coluna A, com a coluna B, que cada governo fez. Na coluna B, no primeiro parênteses, vem dizendo que atingiu a estabilidade econômica graças ao Plano Real. Então, o Plano Real quem criou foi Fernando Henrique Cardoso. Então, a primeira lacuna, a opção 3. O segundo parênteses, confiscou os depósitos em caderneta de poupança. Isso ocorreu no governo de Fernando Collor de Mello. Ele confiscou quem tinha um valor determinado, acima desse valor determinado, ele confiscou todo esse recurso da caderneta de poupança. No terceiro parêntese, procurou controlar a enorme inflação com o congelamento do preço. Isso aconteceu no governo de José Sarney. No quarto parêntese, iniciou o processo de abertura econômica do país com queda de até 40% das tarifas de importação. Isso ocorreu também no governo de Fernando Collor de Mello, na parte aí de uma grande extensão e vinculada e agregada à doutrina neoliberal. E o terceiro parágrafo e o quinto e último parágrafo promoveu o grande processo de privatização vendendo mais de 100 empresas estatais. Isso ocorreu no governo de Fernando Henrique Cardoso, onde ele vendeu inúmeras empresas estatais aí espalhadas pelo Brasil afora. Então a opção da numeração correta é a letra C. Agora nós vamos para o capítulo 6. No capítulo 6, vem falando sobre população. Então vamos lá. Exercício de população número 1. Vem uns dados a seguir, dentro de uma tabela, onde vem algumas das melhores cidades do país em saneamento e as piores do país em saneamento. Só uma curiosidade, entre as piores, 4 são do Rio de Janeiro. Como, por exemplo, Belfor Roxo, Nova Iguaçu,
Duque de Caxias e São João de Meriti. Dentre as quais, e entre as melhores, entre as 10 melhores, só tem uma do Rio de Janeiro, que é Niterói. A maioria é de São Paulo. Então a opção correta é a letra D, mortalidade infantil, que devido a falta de tratamento de esgoto e a coleta de lixo, ocasiona um grande problema de saúde e, consequentemente, a mortalidade infantil. Na questão 2, vem uma pirâmide etária russa, demonstrando dois fatores. Uma marca na Segunda Guerra Mundial e a outra na crise após o fim da União Soviética. Aí vem querendo saber o que essas anomalias na estrutura causou na pirâmide etária russa. O que aconteceu? Isso vem diminuindo, aconteceu que a taxa de natalidade simplesmente pelo momento guerra, da Segunda Guerra Mundial, e após o fim da União Soviética, os russos passaram a querer investir mais em conhecimento, trabalhar mais, até porque o país saía de uma economia socialista para uma economia capitalista de mercado. Então muitos visavam trabalhar ao invés de ter filhos. Na questão 3, vem mostrando um gráfico com a taxa média de crescimento anual da população brasileira. A alteração apresentada no gráfico a partir da década de 60 é reflexo, quer saber o reflexo de que é? O que? Da taxa de fecundidade, ou seja, a taxa de natalidade ela vem diminuindo, como eu falei anteriormente, por vários fatores que vêm contribuindo para essa diminuição. Aí. Na questão 4, vem falando que a gente pode afirmar sobre alguns dados sobre a população brasileira. A opção correta é a letra A. Isso por quê? A expectativa de vida da população masculina é menor do que a feminina e está relacionada à violência urbana e acidente de trânsito. Isso principalmente devido a não terem nas áreas carentes programas sociais adequados, ou seja, em grande quantidade, para que possa vincular a tirar aos jovens ou até mesmo desse processo de violência urbana e, digamos assim, a falta de comprometimento dos jovens hoje, principalmente em assumir problemas de direção no trânsito, como excesso de bebida, imprudências, entre outras questões. Na questão 5 vem um mapa aí falando sobre o acesso de rede de água potável. Só que vem a opção correta na Europa Ocidental, que possui uma grande estabilidade econômica e qualidade do sistema de saneamento, porque os países da Europa vêm buscando cada vez mais melhorar a qualidade de vida, onde se manteve uma estabilidade demográfica, onde os países europeus estão tendo cada vez menos filhos e a população está cada vez mais envelhecendo, e vem melhorando cada vez mais o seu processo de sistemas de saneamento, despoluindo rios, baías e etc., para poder melhorar a qualidade de vida de toda a população. Por hoje a gente termina. Fique com Deus. Até a próxima.